Imagine um exército disposto a atravessar impérios, cruzar desertos e enfrentar destinos, apenas para ser parado por uma linha de pedra. Isso aconteceu de verdade, e não uma vez, mas repetidamente, por mais de 1000 anos. Hoje você vai descobrir como uma única muralha resistiu a hunos, árabes, búlgaros e russos, e o que finalmente foi capaz de derrubá-la. A resposta muda tudo o que você pensa sobre poder militar. Tudo começa com uma cidade impossível de ignorar. Constantinopla nasceu no ponto exato onde a Europa encontra a Ásia, controlando o comércio entre dois mundos inteiros. Essa posição era uma bênção e uma maldição. Todo império que sonhava dominar o Oriente precisava, antes de tudo, passar por ali. Os imperadores sabiam disso, e sabiam que riqueza sem defesa é apenas um convite ao ataque. No início do século V, o imperador Teodósio II decidiu que a cidade precisava de uma defesa à altura de sua importância. Ele ordenou a construção de uma muralha monumental, concluída por volta do ano 413. Não seria apenas uma parede, seria um sistema inteiro de defesa. Engenheiros bizantinos projetaram camadas de proteção que nenhum inimigo da época havia enfrentado antes, dando início à fortificação mais temida da antiguidade tardia. A genialidade estava na estrutura em camadas, pensada para punir qualquer avanço. Primeiro, um fosso largo e profundo, muitas vezes inundado de propósito. Depois, uma muralha externa mais baixa, coberta de torres de vigia. E por fim, a muralha interna, mais alta, mais grossa, com estima-se mais de 100 torres cobrindo cada ângulo possível de ataque. Um exército inimigo precisava vencer 3 obstáculos sucessivos antes mesmo de tocar o coração da cidade. Cada parte da muralha existia para proteger a seguinte, numa lógica implacável de defesa em profundidade. Quem escalasse o fosso enfrentava flechas disparadas da muralha externa. Quem superasse essa primeira barreira ficava preso num corredor estreito, exposto aos defensores da muralha interna, ainda mais alta. Não havia atalho possível. Era, na prática, uma máquina de desgastar exércitos inteiros antes que eles sequer alcançassem uma brecha real. Em 447, um terremoto violento derrubou dezenas de torres, justamente quando os hunos de Átila avançavam pela região. A cidade parecia condenada a um desastre duplo. Mas os moradores, incluindo facções rivais que normalmente só se enfrentavam nas arenas, se uniram numa corrida contra o tempo. Em pouco mais de 2 meses, reconstruíram o que faltava, e quando os hunos finalmente chegaram, encontraram a muralha de pé, intacta, como se nada tivesse acontecido. Diante de uma muralha reconstruída às pressas e ainda assim inabalável, Átila calculou o custo real de um cerco prolongado. Preferiu negociar. Recebeu tributo em ouro e retirou suas tropas sem travar a batalha decisiva que todos temiam. A muralha havia vencido sem que uma única flecha fosse disparada contra ela. Esse seria apenas o primeiro de muitos exércitos poderosos a recuar diante daquelas pedras. 200 anos depois, um novo poder surgia no horizonte, o Califado Árabe, já dono de metade do mundo conhecido. Entre 674 e 678, suas frotas cercaram Constantinopla por anos seguidos, tentando sufocá-la pelo mar. A muralha segurou os avanços terrestres, enquanto uma arma secreta, o fogo grego, incendiava os navios inimigos na água. O cerco árabe fracassou por completo, e o califado recuou derrotado, sem conquistar nada. Os árabes tentaram de novo em 717, com um exército ainda maior, decididos a não repetir o erro anterior. Mas o inverno chegou cedo e brutal, e a fome e as doenças se espalharam pelo acampamento sitiante. Aliados búlgaros atacaram os árabes pela retaguarda, e a muralha, mais uma vez, simplesmente não cedeu. Foi a segunda derrota humilhante diante das mesmas pedras que ninguém conseguia derrubar. Búlgaros, russos e outros povos ambiciosos tentaram a sorte nos séculos seguintes. Todos encontraram o mesmo resultado diante daquelas pedras. A muralha ganhou uma reputação quase mística, dizia-se que Constantinopla era protegida pela própria providência divina. Na prática, era engenharia, disciplina e manutenção constante. Por quase 1000 anos, nenhum exército conseguiu romper as defesas terrestres da cidade pela força bruta. Mas havia uma fraqueza que quase ninguém lembra.
Em 1204, os cruzados da Quarta Cruzada não atacaram a Grande Muralha Terrestre, invencível havia séculos. Encontraram um ponto mais fraco, as defesas junto ao mar, mais baixas e menos guarnecidas. Foi por ali, e não pelas torres lendárias, que a cidade caiu pela primeira vez em sua história, saqueada por outros cristãos, não por um império rival tradicional. Passados os séculos, um novo desafiante surgiu, o jovem sultão otomano Maomé II, obcecado desde a adolescência em conquistar aquela cidade. Ele sabia que a muralha terrestre jamais havia sido derrubada por assalto direto. Por isso, buscou algo que nenhum exército anterior possuía, uma arma capaz de despedaçar pedra em vez de apenas escalá-la. Encontrou essa arma nas mãos de um engenheiro húngaro chamado Urban. Urban havia oferecido antes seus serviços aos bizantinos, mas eles não tinham dinheiro para pagá-lo. Maomé pagou, e o engenheiro construiu canhões gigantescos, capazes de lançar projéteis pesadíssimos a distâncias jamais vistas até então. Era a primeira vez que a artilharia de pólvora enfrentava, em escala real, uma fortificação daquele porte. A muralha que resistira a hunos e árabes agora encarava um inimigo completamente novo. Em abril de 1453, o cerco começou. Do outro lado das muralhas, estima-se que restassem apenas alguns milhares de defensores contra um exército otomano muitas vezes maior. Dia após dia, os canhões martelavam as mesmas seções da muralha, abrindo rachaduras que os defensores corriam para remendar durante a noite. Era uma corrida entre a destruição e a reconstrução, quase como a que havia acontecido 1000 anos antes. Depois de cerca de 53 dias, o impossível aconteceu. Uma seção da muralha, já enfraquecida por semanas de bombardeio contínuo, finalmente cedeu. As tropas otomanas romperam a brecha, e a cidade que havia resistido a hunos, árabes, búlgaros e russos por quase 1000 anos caiu, não para um exército mais corajoso, mas para uma tecnologia que tornou obsoleta toda uma era de guerra. A pólvora havia vencido a pedra. A queda de Constantinopla, em 1453, não prova que a muralha falhou. Prova o contrário, prova que ela foi tão eficiente que só a pólvora, a maior revolução militar da história, conseguiu derrubá-la, depois de 1000 anos de tentativas fracassadas. Toda defesa, por mais genial que seja, tem prazo de validade diante da inovação. Se você quer entender as batalhas que mudaram o mundo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe nos comentários qual batalha lendária você quer ver aqui a seguir.